Fala pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lousa Digital. E hoje vamos falar sobre casamento e união estável, as diferenças, similaridades, os regimes de casamento e as implicâncias disso numa eventual separação de bens, processos judiciais, principalmente pensando em aquisição de imóveis, quando for fazer um contrato de imóvel, quem é que precisa assinar junto com o dono do imóvel. Isso é importante para não ter depois, evitar processos judiciais, né? Então, vamos começar. Então, o casamento é algo mais tradicional, existe há muito tempo. União estável é um termo recente. Felizmente, com o passar dos anos, a união estável ela foi vista pelos tribunais, pelos legisladores, e hoje a união estável é reconhecida em lei pelos tribunais como algo equivalente ao casamento. Então, casamento, você vai lá no cartório de pessoas naturais, faz o registro de casamento, escolhe a comunhão de bens. E união estável você pode ir num cartório e registrar, mas também não precisa ir no cartório, né? Vamos dar uma olhada na lei sobre união estável. Então, de união estável temos aqui, ok, começar pelo artigo 1723, aqui ó, da união estável. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, o ideal é você reconhecer, se você sabe que já tem uma união estável, reconhecer em cartório, deixar público. Entretanto, não é porque você não foi no cartório que o seu companheiro ou companheira não pode ir na justiça e buscar esse reconhecimento até posterior. Então, digamos que vocês viveram 10, 20, 30 anos juntos, tendo filhos ou não, mas era público, era um casal, nunca se deram o trabalho de fazer nenhum casamento, nenhum certificado de união estável. Isso não significa que a justiça não possa reconhecer vocês como união estável, principalmente numa separação, ainda mais uma separação não amigável, né? Então, se vocês constituíram bem junto, o juiz tende a reconhecer, se a pessoa conseguiu provar que estava em união estável, que era equivalente a casamento. Então, aqui, ó, o que geralmente precisa? Reconhecer como entidade familiar de união estável, convivência pública, então não era segredo, vocês se apresentavam como casal, então contínua, moravam juntos por tanto tempo, duradoura. E esse duradoura vai ficar a critério de cada juiz, mas a partir de 3 meses eu já diria que pode ter decisões nesse quesito. E aqui muita gente pode pecar estabelecida como objetivo de constituição de família, porque não basta você ir morar com uma colega de quarto, porque você se mudou para uma faculdade e aí dividiu o apartamento. Então, a pessoa vai ter que provar, então, não apenas que vocês estavam juntos como casal público, mas vocês tinham o objetivo vocês se chamavam de uma família. Então não é tão simples provar. Então o ideal é durante a união estável, enquanto está tudo bem, fazer esse reconhecimento, porque depois procurar na justiça é sempre mais problemático, né? Então aqui tem um artigo interessante, o artigo 1725. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens. Então, o que isso significa? Que união estável, onde não há documentos, sem certidão, ainda é uma união estável por não estar registrada, ela equivale ao casamento com comunhão parcial
de bens. E então vamos falar sobre os regimes de casamento, para entender isso melhor. Então nós temos a comunhão universal, nós temos a comunhão parcial e nós temos a separação total de bens. Então, quando você for casar ou quando você for registrar a sua união estável, em qualquer uma dessas duas situações, vocês vão escolher qual a comunhão de casamento. Então, o que significa comunhão universal de bens? Quer dizer que os bens dos dois, antes de casar, também vão se comunicar. Por exemplo, eu já tinha um carro, uma casa, me casei, comunhão universal. Se a gente for separar, vai separar meio a meio, tanto os meus bens que eu tinha antes. O que é comunhão parcial de bens? Quer dizer que apenas os bens adquiridos depois do casamento, união. Então, comunhão universal, todos os bens, mesmo os antes da comunhão. E a separação total de bens é que cada um vai ter o seu bem. Os bens não se comunicam. Então, separação total de bens, você pode fazer uma união estável com separação total de bens. O que significa que você pode comprar uma casa sozinho e depois você vai lá e vende a casa sozinho e não tem problema nenhum. Mas para você ter essa união estável com separação total de bens, os dois vão ter que ir ao cartório e fazer o registro. Porque se vocês tiverem uma união estável informal, sem registrar, e for caracterizada depois por algum juiz como união estável, ela vai ser equivalente à comunhão parcial. Então, cuidado, não é porque você não foi no cartório e registrou que não existe união estável. E talvez você não queira essa comunhão aqui, talvez você queira a separação total de bens. Quanto mais dinheiro tem as famílias envolvidas, mais comum se torna a separação total de bens. Mas o mais comum aqui no Brasil é a comunhão parcial, é considerada a mais justa. Antes do casamento, cada um tem as suas coisas, depois do casamento é dos dois. E eu concordo, isso me parece justo, mas cada casal vai ter que tomar sua decisão, mas vai ter que tomar essa decisão publicamente, assinando em cartório, seja casamento, seja união estável. Então aqui, ó, união estável sem certidão, equivale a casamento com união parcial, muito bom. Os regimes são esses aqui. E a gente tem algumas regras a mais, algumas como se fosse exceção. A lei também prevê a separação obrigatória de bens. Então esse aqui é um regime especial para alguns casos bem específicos. Eu separei aqui a lei. Vamos ver se eu acho. Vamos estar separadinho aqui, eu vou achar rapidinho. Então aqui o artigo 1641 é obrigatório o regime de separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Mas aqui o ponto que eu quero chegar, da pessoa maior de 70 anos e de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Por exemplo, menores de 18 anos. Então você tem 16 anos, 17 anos, fez o casamento, é obrigatório por lei essa separação obrigatória de bens. Então acima de 70 ou abaixo de 18, ou se por algum motivo a pessoa não for uma pessoa capaz, né? Então, o que é separação obrigatória de bens? Bom, em teoria, é separação total de bens, só que imposta pela lei. Só que como o nosso sistema jurídico é muito confuso, temos muita insegurança jurídica, tem mais um twist nessa história. Então aqui existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É o seguinte, leia aqui comigo, a súmula 377. No regime de separação legal de bens,
que é o regime de separação obrigatória, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. O que isso significa? Que a separação obrigatória de bens para menores de 18 ou maiores de 70, acho que é um 7, ela equivale à comunhão parcial. Isso é muito confuso, porque a lei previu que era a separação obrigatória de bens e o Supremo Tribunal falou que essa separação obrigatória de bens equivale à comunhão parcial de bens. Então isso é confuso. Então, para quem for casar com menor de 18 ou maior de 70 anos, prestem atenção, vocês não vão poder escolher regime de bens, vai ser separação obrigatória de bens. E por ser obrigatório, o Supremo decidiu que é mais justo que seja comunhão parcial. Então, vai entender, é complicado, mas talvez vocês apareçam um caso na mão de vocês e vocês têm que entender isso aqui. Então, separação obrigatória de bens é comunhão parcial. A separação total de bens ainda existe. Para os maiores de 18 e menores de 70 anos ainda podem escolher. Então, pessoal, retomando. Casamento hoje em dia é equivalente à união estável. O casamento e a união estável devem ser registrados em cartório, mas se você não registrou em cartório, você ainda pode estar enquadrado na união estável. Cuidado. Se você não fizer então um documento dizendo qual é o seu regime será o de comunhão parcial. E se você fizer o documento, você pode escolher o regime, se você for maior de 18 anos ou menor de 70 anos. Comunhão universal, seus bens antes do casamento também vão entrar na divisão de bens. Na comunhão parcial, apenas os bens adquiridos depois da união. E a separação total de bens é que os bens vão ficar cada um com o seu. Então, tanto casamento quanto união estável, pode escolher estes. A exceção é se você fizer esse casamento ou união estável com menos de 18, com mais de 70 anos, daí é obrigatória a separação obrigatória de bens, que o Supremo Tribunal Federal disse que equivale à comunhão parcial de bens. Então, cuidado ao comprar um imóvel, dê uma boa olhada se o dono anterior era casado, não era casado, senão aquela pessoa vai ter que assinar junto. Se ela não assinar junto, depois pode dar problema na justiça. Então, podemos evitar isso. Então, pessoal, esse assunto pode gerar bastante dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual, vocês podem deixar nos comentários. E se gostaram do vídeo, por favor, curtam. E se quiserem mais vídeos do tipo, se inscrevam e podem ativar o sininho para serem notificados dos próximos vídeos. Então, obrigado pela audiência. Até mais.